Ação Imediata já está de volta e toda terça-feira você já sabe que é dia de esclarecimento sobre direitos trabalhistas. O Dr. Turola já está aqui comigo, advogado que leva aí muita informação para você de casa. Quem quiser também já pode ligar para cá, 2111-7000, que é o nosso contato, fazer a sua pergunta. Temos muitas perguntas, viu? Boa tarde, Dr. Turola. Boa tarde, Janaína. Vamos começar então, tentar responder um pouquinho para o pessoal de casa. Olha, o João do estádio, ele diz que tem uma empreiteira e prestava serviço para uma empresa. E a empresa o dispensou sem aviso prévio, sem contrato e ficou 4 meses trabalhando. Ele trabalhou 4 meses sem contrato e depois foi aí dispensado sem aviso prévio. Como que se você fazer? Era uma pessoa jurídica, nós temos que diferenciar aí se essa prestação foi feita de serviços, né? Foi feita como pessoa jurídica ou como pessoa física. Como pessoa física, você tem condições de se socorrer da Justiça do Trabalho. Como pessoa jurídica, claro, o processo tem que ser no fórum e tem que ver o contrato. Qual é o contrato que existe ou que existiu entre vocês? Aí, no caso, ele diz que não tem contrato. Não tem contrato. Então, enfim, tem um contrato verbal, né? Combinaram alguma coisa e como indício de prova do contrato verbal deve ter algum recibo, alguma nota, mas se for como pessoa jurídica, repito, a questão é cível, é no fórum e daí depende de contrato, de indício e de provas. Agora tem aqui o Silvano de Oliveira, da Vila Nova, pergunta como que é feito o cálculo do INPS, como que é feita essa média? O cálculo do INSS quando aposenta? E a aposentadoria. Para aposentadoria. Olha, o INSS ele tem hoje um banco de dados, né, muito grande, de modo que desde julho de 94, julho de 1994, até agora, pega-se todas as contribuições, todas, e atualiza pelos índices corretos, né? Depois despreza 20% das menores e as 80% restantes, elas formam um resultado e que daí então tira-se a média. Então, vai verificar desde 94 até agora, 80% das melhores contribuições. Agora, a pessoa que tem dúvida, esse cálculo é feito lá mesmo no INSS. Esse dá para confiar, Dá. Porque a gente já teve algumas falhas aí em cálculos, né, doutor? O que precisa fazer é o seguinte, quando a pessoa recebe a carta de concessão, acompanha a carta de concessão, a chamada memória de cálculos. Então vem todas aquelas continhas mês a mês com índice e atualização. E o que você deve fazer? Você empregado, né? Pega lá os seus olerites, por isso é bom guardar o olerite sempre. Pega os olerites e vai conferindo para ver se o INSS usou o valor real, né? Se houver diferença no valor utilizado pelo INSS em relação ao valor que está lançado no seu olerite, você pode pedir revisão. Bom, a Eliana, do bairro do Estádio, ela pergunta também que trabalha desde 78 e quer saber sobre o procedimento sobre o reajuste dado pelo governo do INSS. A Eliana também participando com a gente, então. E ela trabalha desde? 78. 1978. Mas na média da aposentadoria vai ver de 94 em diante. Tá certo. Então, olha, pergunta que acabou de chegar da Simone do bairro do Estádio, ela quer saber se a empresa falir, o funcionário tem direito ao fundo de garantia? Tem, sim. O que estiver depositado, veja bem, então a empresa foi à falência, fechou, desapareceu, né? O que estiver depositado tem condição de ser liberado através da Justiça do Trabalho por alvará. Agora, se essa empresa falhou e não fez esse depósito? Se não tiver depósito nenhum, tem que entrar com uma reclamação trabalhista. Ali a Justiça do Trabalho dá uma certidão de crédito, habilitar na falência e aguardar então os pagamentos. Agora tem um caso complicado aqui também, que é da Daniele, do Parque Universitário. Obrigada, Daniele, pela sua participação. Ela diz que a patroa diz que não mandou-a embora, e sim que ela pediu a conta. A empregada queria cumprir o aviso prévio, mas a patroa não quis. Férias estavam vencidas desde julho de 2013, mas ela disse que a empregada não tem direito o que ela deve fazer. Olha, a questão do aviso prévio, né? Fui mandado embora. Não, você saiu porque você quis. Então é uma questão de prova. Se tiver documento escrito, ou tem o pedido de demissão, ou tem o papel despedindo, chamado aviso prévio. Se não tiver documento nenhum, aí então precisa ter testemunha, precisa ter prova. Se não tiver prova alguma, nem papel, nem testemunha, nada, então vale o quê? A empregada foi despedida sem justa causa.
porque a presunção é que ela manteria o emprego do qual ela necessita para a subsistência. Tem os direitos dela, né, Tem doutor? todos os direitos. Todos os direitos, tem que ter informação. Olha, você de casa está acompanhando, então, a Ação Imediata. Hoje é dia de falar com o doutor Turola sobre direitos trabalhistas e as perguntas estão chegando. Você também pode ligar para cá, 2111-7000. Eu tenho aqui a pergunta do Gilberto Costa, do Inocop. Ele está afastado faz 3 meses porque quebrou a mão. O patrão diz que não tem direito a 13º e férias. Pode isso? Ele pergunta. Não pode não, viu? As férias, só perde férias aquele que ficar afastado pelo INSS por mais de 6 meses. 1, 2, 3, digamos que sejam 4, 5 meses, não perde o direito a férias. E esse período de afastamento, ele é contado dentro do período aquisitivo de férias, né? Porque às vezes você fica 6 meses afastado, mas fica 4 meses num período aquisitivo e 2 meses no outro. Então não perde nenhum nem outro, entende? Mas se ficar 6 meses dentro do período aquisitivo de férias, perde o direito a férias. 13º, 3 meses afastado, o INSS paga esses 3 meses. E os 9 meses quem paga é o patrão. Aqui tem também a Cátia Aparecida dos Santos, da Vila Alemã. Ela diz que aposentou e é estatutária e o reajuste vai vir pelo INSS. Ela quer saber se não deveria vir pela Previdência da Prefeitura, porque ela era funcionária da Prefeitura. Aí o que vale é o que está escrito lá na lei do IPRC, viu? O reajuste do INSS foi 5,56. Da Prefeitura não está definido ainda, mas vale o que está escrito na lei. Bom, tem a pergunta da Maria Mendes, não entendi muito bem, do Parque das Indústrias, porque ela pergunta se é verdade, quando o marido é aposentado, se a esposa não consegue aposentadoria também. Olha, consegue, viu? A única coisa que não consegue marido e mulher é o LOAS, é o amparo assistencial ao idoso. Esse ou dá para o marido ou para a mulher, né? Mas em relação à aposentadoria, aquele que trabalhou, aquele que contribuiu, nada impede que marido se aposente e esposa também se aposente. E nada impede que, quando um deles faltar, o outro receba a aposentadoria sua e a pensão do outro. Olha, tem também o Edivaldo, de Santa Clara, ele trabalha e a empresa quer registrá-lo com valor menor que um salário mínimo. A empresa é terceirizada, ele quer saber se isso pode. Não pode. É menos do que o salário mínimo, são algumas exceções, mas não se aconselha. E mesmo porque o INSS cobra sobre o salário mínimo, né? Que vantagem teria fazer isso? Então exija que o registro seja no mínimo, pelo valor do mínimo. É aquilo que a gente fala, às vezes as pessoas estão precisando aí de trabalho e acabam aceitando de qualquer forma. Mas não pode, não é orientado a fazer isso. Não. Mas ele consegue? Consegue. Alguns casos, a pessoa o trabalho a tempo parcial, então pode receber menos do que o mínimo. Mas na hora de contribuir para o INSS, vai contribuir pelo mínimo. Então eu não vejo vantagem nisso. Bom, tem a pergunta aqui também da Regina, do Jardim das Palmeiras. Ela vai pedir aposentadoria em março, quer saber se tem que pedir PPP nos postos. PPP é perfil profissiográfico previdenciário. É um documento obrigatório que lá está escrito tudo que a pessoa faz, o período em que fez, as tarefas que executa e se existe lá, por exemplo, ruído, algum produto químico, algo perigoso, tudo consta no PPP. Para ver o quê? Se tem direito à aposentadoria especial. Então, exija esse documento. Olha, inclusive aqui a pergunta, tem mais uma pergunta, né, de um telespectador aqui do Ação Imediata, pergunta sobre periculosidade. Qual é a porcentagem que a empresa deve pagar? Se é 20% do salário mínimo ou 20% do salário nominal, é isso? Isso, salário nominal. Olha, a periculosidade, né? Quem lida com inflamável, com explosivo, com eletricidade, né? A periculosidade, ela é de 30% e é sobre o salário nominal, sobre o salário base, sobre aquilo que o trabalhador ganha. E se não estiver acontecendo isso, qual é a indicação? Pode pedir diferença, né? Agora, não confunda nunca a periculosidade com a insalubridade. A insalubridade é sobre o salário mínimo e é de 10%, 20% ou 40%, dependendo do grau. Mas periculosidade, 30% sobre o salário base, sobre o salário nominal. Ok. Tem também a pergunta do Cláudio, da Vila Nova. Ele trabalha numa empresa, marcou uma cirurgia para o dia 28/2 e hoje a empresa mandou ele embora. Tem algum direito? A empresa pode fazer isso? Olha, em relação à estabilidade,
precisa consultar aí a norma coletiva do sindicato em relação à estabilidade. Mas uma coisa é certa, viu? Se você foi mandado embora agora, você tem direito ao aviso prévio no mínimo de 30 dias, né? E esse período do aviso prévio, ele integra o tempo de serviço para todos os efeitos legais, de modo que quando você for para a sala de cirurgia, você estará no curso do aviso, mesmo indenizado, mas que integra o tempo de serviço e o contrato de trabalho seu terá que ser mantido até a alta médica. Agora, em questão de plano de saúde também, se ele tem esse plano de saúde, se vai usufruir para essa cirurgia, também tem que manter o plano de saúde. Permanece até quando daí, doutor? Até a alta médica. Até a alta, depois pode cancelar. Como o senhor já falou aqui no programa, só se ele quiser continuar pagando, ele pode ficar com esse plano, Por né? conta dele, exatamente. Tá certo. Tem aqui a Regina da Silva, do Parque Universitário também, o pessoal acompanhando o nosso programa. Ela é sacoleira há 16 anos, quer saber se tem direito a alguma coisa. Ela não tem registro, tem 52 anos. O que é, né? A pessoa é sacoleira ou alguém é autônomo, faz bico, deve contribuir com o INSS. As pessoas às vezes falam, não, vou contribuir com o INSS, vou jogar dinheiro fora, né? Digamos assim, entre aspas. Não, não é. Pagar INSS é investimento. Então, o conselho que eu dou para você, comece a pagar o INSS. Que até então ela não tem direito nenhum. Se ela não pagou. Não tem. Infelizmente, então, está aí a resposta. Nós também temos uma pergunta aqui de um telespectador que não quer se identificar, lá da Vila Alemã. Quer saber se no feriado de carnaval é obrigado a trabalhar. Quer saber, então, se a empresa ela é faxineira em uma empresa e se a empresa pode obrigá-la a trabalhar neste feriado de carnaval. Olha, é uma questão, assim, controvertida, né? Polêmica. Não existe feriado. Feriado tem que estar na lei. Tem que ter uma lei, número tal, artigo tal, que fale que tal dia é feriado. Todos os feriados, né, tem lei para isso, né? Feriados municipais são 4 em cada município, aqui em Rio Claro são 4. Feriado estadual é 1, o 9 de julho. Feriados federais são aqueles que nós conhecemos. E a terça-feira de carnaval? Esse dia não é feriado. Mas, se você trabalha numa empresa que toda terça-feira de carnaval, o ano passado, o ano retrasado, o outro, respeitou como feriado, então por uma questão de direito adquirido, vai ter que continuar fazendo assim. Mas se nunca a empresa deu a terça-feira como feriado, então não é feriado para você, né? É uma questão de direito adquirido, não é uma questão de lei. Agora, quanto a esses feriados que estão previstos na lei, que estão ali na lei, se a pessoa se recusar a trabalhar, a empresa obriga e a pessoa não vai trabalhar? Olha, a não ser se for serviço essencial, né? Digamos o motorista de ônibus, é essencial o serviço, saúde. Né? É saúde. Digamos, você vai ao hospital, não, hoje é feriado, não, isso não existe. Em atividades essenciais. Em outras atividades, para trabalhar no feriado, para exigir o trabalho no feriado, precisa ter um acordo com o sindicato. E se a pessoa não comparecer, não pode sofrer nenhum tipo de Nenhuma represália e nem perder. Aquele feriado, ele é remunerado mesmo sem trabalhar. Tá certo, então, doutor Turola. Muito obrigada mais uma vez pela participação do senhor aqui no Ação Imediata. Terça-feira que vem a gente continua conversando e levando esclarecimento aí para o pessoal de casa. Até terça, se Deus quiser. Até. O Ação Imediata, então, de hoje fica por aqui. Amanhã estamos de volta. Se Deus quiser, uma ótima tarde de terça-feira para você. Mas olha, não sai daí, continue na TV Claré com Direto da Redação com Poliana Ribeiro.